Boa tarde, pessoal. Aqui é o Ariel Maia. Como eu falei no último vídeo, eu quero estar compartilhando conhecimento que eu aprendi tanto na 3E como na minha empresa. E hoje vai ser um vídeo bem especial, porque eu quero fazer esse vídeo exatamente para as pessoas que querem estar empreendendo, estar entrando no mercado de energia solar de uma forma ou de outra. Então, se você não tem experiência, tem pouca experiência ou tem uma experiência de mercado, mas está migrando para energia solar, ótimo. Melhor ainda, porque esse vídeo aqui eu quero exatamente mostrar o caminho das pedras, onde você vai entrar no mercado, como você vai entrar no mercado e a oportunidade que ele vai estar te dando. Então, vamos lá começar. Hoje eu quero estar falando sobre modelos de negócios em energia solar. Como eu falei, vai seguir todo um script. Então, a gente vai falar sobre cadeia do mercado de energia solar e exatamente o que é essa cadeia do mercado de energia solar, o porquê você tem que estar sabendo sobre essa cadeia, o que ela vai estar te ajudando, o que exatamente vai te ajudar realmente a entender sobre isso e como você pode utilizar ela ao seu favor, né? Como exatamente isso vai estar te agregando. Depois disso, a necessidade de um modelo de negócio, o que exatamente é e para que você está precisando exatamente disso, por que eu estou ensinando sobre isso. A resolução 482, que é a regra do jogo da GD. Essa 482 é engraçada, porque eu escuto muita gente falar sobre ela, assim, desde o começo. Eu, quando comecei, falava muito de GD, falava muito 482, mas, sendo bem sincero, poucas pessoas entendiam e eu não entendia bem assim que eu comecei. E hoje em dia eu vejo tanto que é importante você entender ela, porque ela é a regra do jogo. Se você não entende ela, você não entende o mercado. Você está pegando seu conhecimento, tentando encaixar alguma coisa ali, mas não vai dar certo. Você precisa entender a 482 primeiro. Como essa aqui é muito boa, que é como tornar a principal objeção do seu cliente na sua maior oportunidade. Isso aqui é muito bom, porque uma coisa que não vai faltar é a objeção. E você conseguir transformar isso numa oportunidade, em uma vantagem para você, é uma das melhores armas que você pode ter. E entender o mercado de energia atual e entender, esse aqui é muito bom, o que os concorrentes não fazem. Porque a partir do momento que você sabe o que os concorrentes não fazem, você sabe exatamente o que você precisa para se destacar e tornar um diferencial seu, que você vai tornando como uma vantagem em relação ao mercado. O que é exatamente essa cadeia do mercado de energia solar que eu falei? Cadeia no mercado de energia solar é a cadeia alimentar, né? É a cadeia que rege tudo dentro do mercado. Se você for fazer qualquer sistema, participar de um sistema, você está trabalhando em empresa que trabalha com energia solar, todas essas etapas, toda essa cadeia alimentar, esse processo, ele vai fazer parte do sistema que você está construindo. E que cadeia exatamente seria essa, que você vai entender melhor? É a fabricação, a importação, venda e distribuição, negociação, projeto, execução e comissionamento e operação e manutenção, que é também conhecido como OIM. Então, qualquer sistema que você for fazer, ele vai ser composto por esse processo. Alguém vai fabricar, alguém vai importar. Eu digo que alguém vai importar porque 97% do material do mercado é importado. Alguém vai vender e distribuir, alguém vai negociar, projeto de execução, comissionamento e operação e manutenção. E aonde exatamente você vai entrar nessa cadeia? Agora que você entendeu que é um processo e, enfim, cada processo desse necessita de uma expertise. E onde é que exatamente você vai entrar? Você, que eu acredito que não tem ou tem pouca expertise e possivelmente faz parte do grupo de engenheiros, técnicos e arquitetos. Você vai começar como integrador. E o que exatamente é o integrador? O que ele faz? Enfim, por que você deve começar com ele? E você vai começar com ele, não tenho nem dúvidas. O integrador, ele faz o quê? Ele faz a negociação, o projeto e a execução. Faz essas três etapas aqui. E o porquê exatamente eu estou falando que você que é engenheiro, técnico, arquiteto, pouca ou nenhuma expertise, vai começar como integrador. Porque ele tem uma menor barreira de entrada no mercado. E o que é barreira de entrada? É os mínimos de requisitos que são necessários para você entrar no mercado.
Que dá um exemplo. Você tem pouca expertise, ou nenhuma, né? Como eu falei, você não vai começar como fabricante, né? Fabricante, essas atividades elas requerem um nível de conhecimento, de experiência, expertise muito alto, né? Além de ser muito complexo o processo. Então, muito dificilmente você vai começar como fabricante, muito menos como importador, um distribuidor, assim por diante. Ou um comissionamento ou operação de manutenção, que também, apesar de serem técnicos, né, que igualaria com um grupo de engenheiro técnico arquiteto, mas são atividades bem complexas. Não conheço pouquíssimas pessoas que fazem comissionamento e operação de manutenção. Então, vai ter a menor barreira de entrada para você. E o segundo, que é muito bom, os maiores lucros com os menores riscos. E assim, antes que alguém fale nos comentários, eu não estou dizendo que não tem risco. Eu estou dizendo que são os menores riscos. Porque assim, se existe duas verdades, uma, você vai morrer, e segundo, você vai errar. E ainda mais, se você não tem experiência, aí que você vai errar mesmo. Então, quando você entra como integrador, a probabilidade de você fazer um erro e ele te dar uma consequência muito grande é menor, pelo menos menor do que as outras atividades. Obviamente, ela requer cuidado, ela requer um projeto de engenharia, não é uma coisa tão simples. Então, ela vai requerer cuidado, vai requerer detalhamento seu. Não estou tirando isso tanto em execução, projeto e em negociação. Mas os riscos de você errar, se você for uma pessoa que está estudando e está tomando cuidado, e, enfim, estudou o suficiente para fazer aquela atividade, é menor. E os lucros são maiores. Ele é uma atividade que vai te dar um pouco mais de trabalho, você vai ter uma dedicação, mas o teu lucro é relativamente bem maior do que as outras atividades. E vamos lá, como eu falei, a atividade é composta por negociação, projeto e execução. E aí eu quero frisar só um detalhe, porque é uma coisa que eu vejo muito. Todas as pessoas que entram no mercado geralmente têm medo dessa parte aqui, execução. Eu acredito que é por parte de vivência, a faculdade prepara a gente para fazer prova, então geralmente eu acho que o pessoal tem medo de execução por causa disso. Mas assim, o principal mesmo, tira logo isso da sua cabeça, que o principal que as pessoas erram é em projeto, em negociação e, por último, erro em execução. Eu acho que é por questão de medo. Não fica com todo medo de errar na execução que não erra na execução. E assim, lembra de novo, eu não estou dizendo que nenhum dos três não tem risco e que execução é besteira, de forma alguma. Ela, assim, não é por pouco, 70% vamos dizer assim, dos defeitos, dos erros e falhas que acontecem no mercado, eles estão dentro de execução. Mas geralmente desses erros de execução, poucos dele, né, dependendo do erro, causam grandes impactos. Agora, um erro de projeto e um erro de negociação acontece menos vezes, então a probabilidade de você ver um erro de projeto é menor, apesar de no mercado que não falta erro, mas o impacto dele no teu projeto, no todo o sistema, ele é muito maior, porque se você faz um projeto errado, todo o resto a partir do projeto vai vir errado. E para você corrigir, se o custo inicial era R$10, no final vai ser uns R$1.000, R$2.000, fácil. Então, o principal projeto, segundo a negociação, e terceiro, execução. Nesse vídeo eu vou estar fazendo negociação, daqui para frente eu vou estar falando mais de projeto. Pronto, e vamos lá. Vamos entrar primeiro em negociação, né? Cara, isso aqui eu vou falar, isso aqui é sério, os segredos que mudam o jogo é de verdade. Isso aqui eu vou te falar, tem muita gente no mercado, tá tendo no mercado que erra, eu errei bastante no começo, e tem muita gente no mercado que erra isso aqui, apesar de ser muito simples, você vai ver, não é tão complexo, mas muita gente erra isso aqui. A primeira de tudo, você entrou no mercado, você vai começar a vender sistemas fotovoltaicos, a primeira coisa que você precisa entender é que ninguém quer o seu produto ou serviço. Isso aqui eu não estou falando só de energia solar, eu estou falando de qualquer coisa. Se você vende um carro, uma casa, se você vende pastel, vende o sistema fotovoltaico, não importa. Ninguém quer o seu produto, ninguém quer o seu serviço. Todos querem o seu resultado. Todos querem o seu resultado.
E por que exatamente eu estou falando isso? Vamos fazer só um exercício mental. Vamos dizer que eu estou fazendo um curso, beleza? E o meu curso é como fazer abdominal de forma eficiente. Parece besta, né? O curso, né? Aposto que quase ninguém, em sã consciência, já está comprando o curso de como fazer um abdominal de forma eficiente. Agora, se eu pegar o mesmo curso e eu trocar só o nome para como ter a barriga de tanquinho, aposto que a probabilidade de você comprar ou outras pessoas comprarem ia subir bastante. E o porquê exatamente mudou tanto da segunda situação para a primeira situação? Porque assim, é o mesmo produto, ele faz o mesmo efeito. E por que aumentou tanto do segundo para o primeiro? Porque o segundo eu estou vendendo resultado e o primeiro eu estou tentando vender o produto. E esse é o maior erro que as pessoas fazem. Ninguém quer o seu produto ou serviço. Todas as pessoas querem o seu resultado. Não é por pouco que, apesar de todo mundo odiar a academia, a Smart Fit continua lotada como sempre. É tanto que eu aposto que se você pudesse pagar para alguém fazer abdominal para você ficar em forma, com certeza você ia pagar. Porque você não quer fazer exercício, você quer o resultado. E aí, o ponto, eu vou entrar nesse ponto, vou puxar isso aí para a energia solar para você entender o porquê isso é importante e por que as pessoas erram. Então vamos lá. Então, produto versus resultado, né? Fica na linha de raciocínio. Você entende, primeiro você tem que entender o que o cliente quer e depois você entrega o que ele precisa. Que é exatamente o que eu falei. Ele quer ficar em forma, mas ele precisa fazer exercício. São duas coisas diferentes. E a partir desse ponto você vende o veículo, que é o meu produto ou serviço, para levar de A, que é como o seu cliente estava antes do produto ou serviço, para B. E por que eu expliquei isso? Por dois principais motivos. Entender que o seu cliente não quer o seu sistema fotovoltaico. Ele quer, e grave isso bem, ganhar dinheiro. No caso, ele quer ganhar dinheiro. No caso, ele vai economizar dinheiro, mas economizar dinheiro e ganhar dinheiro é a mesma coisa. Então, ele quer ganhar dinheiro. E isso não sou eu que eu estou falando, é a Greener Talker. A Greener Talker, ela é uma empresa de estudo de mercado. Ela pega centenas de empresas e faz um questionário com eles. Solicita algumas informações, pega essas informações, compila e chega no resultado. E ela viu que 97% dos clientes concordam com isso. O que quer dizer? 97% dos clientes, eles falaram que eles instalaram o sistema fotovoltaico, foram atrás do sistema fotovoltaico, não porque queriam energia solar, não porque queriam fazer parte do movimento GD, ou porque queriam, né, serem mais sustentáveis, ajudar o planeta, nada disso. Eles queriam ganhar dinheiro, eles queriam economizar dinheiro. Você para pensar, você já viu alguém que ficou feliz em pagar com de energia? Não. Então todo mundo vai atrás de uma solução. E essa foi a solução que eles ganharam, que eles queriam, que é ganhar dinheiro no sistema fotovoltaico. Então o principal para o cliente vai ser o quê? Vai ser, a partir do momento que você entendeu que ele quer ganhar dinheiro, ele vai querer ver sobre investimento, ele vai querer ver sobre rentabilidade, e vai querer ver sobre payback, que é também a mesma coisa que retorno financeiro, que é quando o sistema se paga. Então pronto. Agora você entendeu que seu cliente, ele não quer seu produto, ele não quer seu serviço, ele quer um sistema fotovoltaico, mas ele quer ganhar, é porque ele quer ganhar dinheiro. E aí o principal que ele vai querer é investimento, rentabilidade e payback. E até para fazer novamente exercício mental, para você fixar isso bem na cabeça, vamos só fazer um exemplo muito simples. Imagina que eu estou agora numa palestra. E nessa palestra tem umas 1000 pessoas, beleza? Imagina que eu pego e falo o seguinte: olha, eu vou instalar um sistema fotovoltaico de graça, 100% de graça, não precisa nem se preocupar, eu pago por tudo, na sua casa. E eu perguntar quem é que quer essa oferta, muito provavelmente 100% das pessoas iam levantar a mão. Né? Pelo menos, muito próximo de 100% sempre ia ter alguém que ia cismar, achar que é golpe, alguma coisa assim. Muitas pessoas iam levantar a mão. E se você parar para pensar, tudo bem, né? Faz todo sentido, né? Todo mundo quer o sistema fotovoltaico. Mas aí, se eu adicionar só mais uma linha depois dessa fala, aposto que todo mundo ia baixar a mão, pelo menos a maior parte.
Se eu dissesse assim, eu vou instalar o sistema fotovoltaico de graça na sua casa, mas toda a economia vai vir para mim. Com certeza, a maior parte das pessoas iam baixar a mão. Exatamente pelo fato que eles não queriam o sistema fotovoltaico propriamente dito. Eles estavam querendo a economia que ia trazer. E a partir do momento que eu tirei a economia, não vale mais a pena. E aí ninguém mais vai querer. Então, a partir do ponto que você entendeu isso, fixou, então você vai entender que existe a necessidade de encaixar em um modelo viável e rentável. E o que eu quero dizer com isso? Você agora tem um conhecimento, vamos dizer, você tem um conhecimento para instalar um sistema de energia solar. Você tem toda a expertise, tem um cliente. Agora, a sua responsabilidade é pegar esse sistema e encaixar no modelo de negócios em que o negócio ele se torne viável, se torne rentável. Porque a partir do momento que ele se tornar rentável, tendo em mente que o cliente ele quer saber sobre investimento, rentabilidade e payback, ele vai querer aquele modelo de negócio, ele vai querer aquele produto final, se tiver nesse modelo viável. Então é sua responsabilidade e somente sua responsabilidade encaixar nesse modelo. E por que eu digo que é sua rentabilidade? Porque eu vejo muita gente que sai da faculdade reclamando que não consegue vender um sistema, não viu a oportunidade de mercado, tem muita concorrência, assim por diante, mas cometem os mesmos erros. Ele pega o conhecimento e ele espera que encontre um cliente que tenha já essa visão interna, saiba que a energia solar é maravilhosa, sabe que vai ter toda a rentabilidade, já tem tudo na cabeça, já tem essa linha de raciocínio, que aquilo ali vai trazer benefício para ele, e aí queira contratar ele. E me desculpe, né? Isso não vai acontecer. Eu vejo isso acontecendo várias vezes, é normal. Como eu falei no início, quando eu entrei no mercado, eu tentava vender o sistema, né? Falava que o conector era ótimo, que tinha um certificado XXX, que o inversor ele operava na eficiência tal, que ia ter um PR de tanto. E assim, nada errado com isso, na verdade isso está muito certo. O sistema ele precisa ter uma qualidade, ele precisa ter integridade suficiente para você estar vendendo aquilo ali, porque um sistema de engenharia, um sistema fotovoltaico é um projeto de engenharia, não é uma coisa simples. Então, você precisa realmente ter todo esse embasamento que teu sistema fotovoltaico vai atingir aquela integridade suficiente. Mas isso não é isso que você vai vender. Você vende, como eu falei, você vende o tanto que vai ganhar para o cliente e você embasa, torna um diferencial seu produto com essa parte técnica. Então, primeiro, eu mostro para ele o quão bom vai ser para ele ter um sistema de energia solar, e aí depois eu vou embasar mostrando tão bom que meu produto que vai levar ele de A a B aí sim eu consigo, cara, entendeu? Então eu vejo que muita gente não tem essa visão realmente e, né, como eu falei, eu já fiz, não é errado, a faculdade não prepara para isso, mas agora que você sabe, a sua responsabilidade tornar esse modelo viável, você conseguir vender algo bom para o teu cliente. E eu vou te mostrar como é que faz isso exatamente. O primeiro ponto é você entender o que é a 482. A resolução normativa, mais precisamente, a resolução normativa 482 de 2012. Que ela é o quê? Ela é, como eu botei aqui, é a melhor forma de atingir a rentabilidade que o seu cliente quer ganhar dinheiro, porque ela é a norma que regulou a GD. Ela que estabelece o que é GD, e para quem não sabe, é geração distribuída, e formula todo o sistema e como é que ele vai operar. E a partir do momento que você entende como é que é a regra do jogo, como é que isso aí funciona, você entende como é que você pode utilizar isso, pegar o seu conhecimento de sistema fotovoltaico e tornar naquele modelo que eu estava falando, modelo viável. Como eu falei, criou o sistema de compensação, a 482 criou o sistema de compensação de créditos. Esse sistema de compensação de créditos é o que permitiu a GD, a geração distribuída. Mas antes de falar da 482, falar o que exatamente ela diz, o que exatamente ela faz, você primeiro precisa entender entender o cenário atual do setor elétrico, que é a geração centralizada. A diferença entre ACR e ACL, eu vou falar o que é exatamente cada um, onde se encaixa a GD e por quê. Por que exatamente ela se encaixa nesse ponto e por que exatamente a 482 surgiu.
Como eu falei, eu vou explicar agora o que é a ACR e a CL, o que é o mercado cativo, o mercado livre, que é o que é os termos que são mais conhecidos. ACR é ambiente, vou até detalhar aqui, ambiente de comercialização regulado. E ACL é ambiente de comercialização livre. O ambiente de comercialização regulado, o ACR, ele também é conhecido como mercado cativo. E o que exatamente é o mercado cativo? Como é que exatamente como é que ele opera, como é que ele funciona assim por diante? O mercado cativo é o seguinte, ele é composto pela geração do sistema gerador, pela transmissão, distribuição e a gente, o seu cliente aqui, no consumo. Então, como é que ele funciona? Primeiro, precisa entender que a distribuidora, que é a concessionária de energia, vamos dar um exemplo aqui, o Ceará, então a Enel Ceará, pode ser a RGS, Elesc, Energias assim por diante, ela compra a energia do gerador, tudo bem? Ela compra essa energia a partir de leilões de energia. E aí, vende para você essa energia. Então, a distribuidora faz todo esse papel, compra da geração, através de leilões, né, paga, tem os devidos encargos aí da transmissão, pega essa energia e vende a você a preço fixo. Então, hoje em dia, como é que exatamente que acontece? Você não tem controle do tanto que você gasta de energia. Assim, e o que eu quero dizer com isso? Você tem controle do tanto que você gasta literalmente de energia, em quilowatt-hora, mas você não tem controle do tanto que você gasta em dinheiro em cima da energia. Por quê? O preço é fixo, ele não tem negociação e ele não tem previsibilidade. Por quê? Se no próximo mês, se você consumir exatamente o que você consumiu hoje, né, nesse mês atual, pode ser que no próximo mês a energia suba e você vai pagar mais do mesmo jeito. Então, apesar de você controlar o tanto que você não consome na parte de energia, vamos trocar os termos, né? Consome no lado de energia, você não sabe o tanto que você vai gastar de energia financeiramente no final do mês. Então, é um modelo, assim, bem chato para quem participa, para mim, para você, assim por diante. Porque você não tem um pingo de controle em cima disso. E quem tem controle é a distribuidora. Ela vai lá, vende para você. Eu sei que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Engenharia Elétrica, ela regula isso, mas ainda assim não tem muito controle. E aí, tirando o mercado cativo, tem o mercado livre, que é como eu falei, o ambiente de comercialização livre. O que exatamente funciona? Como exatamente funciona, né, no caso? O consumidor, ele negocia diretamente com a geradora e ele compra diretamente da geradora, negociando todo o valor, contrato, termo, assim por diante. E aí só paga para a distribuidora e para a empresa que vai realizar a transmissão a TUG. A TUG é a tarifa de uso e distribuição da energia. Então você está literalmente pagando pela rede, pelo transporte de energia lá da hidrelétrica, termoelétrica, sei lá o que foi que você comprou, até a sua indústria comércio que está consumindo essa energia. E aí, qual o principal ponto em cima disso aí? Você tem, no caso do Mercado Livre, você tem o preço, que geralmente é 30% mais barato do que a energia dentro do mercado cativo. Então você tem um poder de negociação, você tem a possibilidade de abaixar o preço dessa energia, você tem a flexibilidade, porque você que está definindo os termos. Então você pode dizer que o ajuste da energia vai ser de acordo com o IPCA, mas vai ter uma variação X, vai ter uma variação Y, a partir de certo tempo ele vai estagnar. Você quer energia mais cara um mês, você quer energia mais cara em outro. Assim, né? Tudo de acordo com que esteja no contrato. E você tem a previsibilidade. Isso aqui é muito importante, principalmente para a indústria. Você imagina, indústria, quando você vai contabilizar os gastos, o primeiro gasto é com folha de pagamento. É pago o salário, pró, labore e assim por diante. O segundo maior gasto da indústria
é energia. Então, sendo o segundo maior gasto da indústria, você quer ter controle sobre aquilo. Então, a partir do momento que você tem um contrato estabelecendo que a energia é aquele valor e vai ser nos termos que você estabeleceu, você sabe o tanto que você vai estar gastando todo mês. Então, você tem um controle do fluxo de caixa da tua empresa muito maior. Então, tem a previsibilidade, que, na verdade, a maior parte das vezes é tão atrativo quanto o preço. E por que exatamente estou falando isso? Porque, como você viu, o Mercado Livre é bem melhor do que o mercado cativo. Não é por pouco que 60% da energia da indústria ela vem do Mercado Livre. E, de acordo com os estudos da CCE, eles estão vendo que, na verdade, só cresce a quantidade de clientes que estão migrando do mercado cativo para o Mercado Livre. E aí você deve estar se perguntando o porquê todos os consumidores não migram logo para o Mercado Livre. É melhor preço, é melhor previsibilidade, é melhor flexibilidade, porque todo mundo não vai logo. Porque você, né, com a sua residência ou comércio, não vai logo para o Mercado Livre. Porque é claro, né, sempre tem os requisitos mínimos. Para participar do Mercado Livre, você tem que ter uma demanda mínima, que de acordo com, né, vigente desde janeiro desse ano, o mínimo é 2.000 kW. E, assim, mesmo que você não tenha muita noção muita experiência de mercado, alguma coisa do tipo, você sabe que 2.000 kW não é pouca coisa. Pouquíssimas vezes eu já vi um local com 2.000 kW de demanda. E o segundo é que se você estiver conectado na rede elétrica, você pega a sua unidade consumidora, a sua C, e ter conectado antes de julho de 1995, vamos lá, é muito provável que você tenha conectado antes desse tempo, né? Sendo que você tem uma demanda de 2.000, possivelmente você deve ter conectado bem antes e ter crescido com a demanda até chegar nesse ponto. Então você deve ter conectado antes de julho de 1995. E se esse for o seu caso, você tem que ser atendido em 69 kV, que é 69 mil volts. Se não, você só precisa ser grupo A, se caso realmente você não tenha se conectado nos últimos 25 anos. E aí você pode perceber que esses requisitos, eles são bem proibitivos, né? Não é toda a unidade consumidora que você vai ver que tem esses mínimos de requerimentos. Atenda a esses requisitos mínimos. E aí, mesmo quando a gente ajusta, que eu sei que você deve estar pensando, se você entende um pouco do Mercado Livre, você sabe que existe subsídios para consumidores livres, mas só que de fontes especiais, ou também conhecidas como fontes renováveis, que tenham subsídios como energia solar e eólica. E aí, se você pensar nessa linha de raciocínio, ainda assim é bastante proibitivo. Porque quando a gente pega esses requisitos mínimos, né, essa demanda mínima, essa tensão de alimentação mínima, e ajusta para pessoas, para consumidores que querem consumir de fontes de energia especiais, ainda assim se torna bastante proibitivo. Porque a demanda mínima, para quem vai consumir dessas fontes, eu sou um consumidor livre e vou consumir de solar e eólica, ainda assim eu preciso ter um mínimo de 500 kW de demanda mínima e ser pertencente ao grupo A, que apesar de ter baixado bastante, ainda assim isso aqui é uma parcela irrisória das unidades consumidoras do Brasil. E aí onde entra a regulação 482. Foi aí que surgiu a resolução 482, que o que exatamente ela faz? Ela permite que qualquer consumidor cativo possa gerar e possa consumir da sua própria energia. Então ele dá aquela flexibilidade que o consumidor do mercado livre de energia tem, ainda sendo cativo. E como é que exatamente isso funciona? Em conceito, o consumidor cativo, ele pode instalar o seu sistema fotovoltaico, então o seu sistema gerador, e teoricamente, né, conceitualmente, eu sei que tecnicamente não é exatamente assim, mas em conceito,
né, se desconectar não, de cortar laços, vamos dizer assim, com o sistema gerador e transmissor. E aí, manter todo o sistema dentro daqui, dentro da distribuição e dentro do consumo, sendo que ele já gera a sua própria energia, e aí vai estar utilizando da rede elétrica da concessionária, mas enfim, só mantendo dentro desse ciclo. E aí, assim, ele garantiria 25 anos de geração, e para quem não entende de onde é que eu tiro os 25 anos, é porque geralmente o sistema fotovoltaico ele tem a garantia de 25 anos de geração, apesar de que ele tem uma vida útil maior do que isso, mas a garantia, vamos se assegurar só a garantia é de 25 anos, gerando e consumindo a sua própria energia, então meio que se desconectando, vamos dizer assim, da geração e transmissão, né, conceito, e tendo sua rentabilidade de 15 a 30% em cima do sistema. E essa rentabilidade, assim, foi eu que tirei mesmo, é geralmente o que você vê no mercado, a pessoa instala o sistema e o sistema dá em torno de 15 a 30% o ano em cima do valor do sistema, já que ele está gerando a sua própria energia. Pronto, Ariel, eu entendi o que é e o porquê eu tenho que entender a resolução 482, mas agora como? Como exatamente eu vou utilizar ao meu favor e como exatamente eu vou encaixar o meu sistema fotovoltaico dentro da resolução 482? E aí não tem muitos impedimentos na realidade. Como eu falei anteriormente, se fosse falar da 482, eu posso falar umas 2, 3 horas facilmente, porque assim, ela é bem extensa, tem vários detalhezinhos, mas a gente pode resumir os requisitos mais, vamos dizer assim, mais complexos, mais impeditivos, em 2. O primeiro é que o sistema tem que ter até 5 MB, então uma potência relativamente bem alta, dificilmente você vai estar extrapolando 5 megawatts de um sistema fotovoltaico, e que esteja dentro das 4 modalidades para adesão. Como eu falei, o sistema, a resolução 4.2 é bem extensa, então eu vou falar da forma mais resumida e sucinta possível para a gente concluir esse vídeo e você seguir a linha de raciocínio até o final. E para isso, eu vou pegar essas 4 modalidades para adesão e vou dividir em 2 grupos. O primeiro grupo é de um único cliente, uma única pessoa física, uma única pessoa jurídica, um único cliente seu. E o segundo grupo é para quando você tem vários clientes e quer colocar um sistema fotovoltaico só. Como eu falei, para ambos os casos, tanto faz, pode ser um PF, pode ser um PJ, pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, como uma instituição, empresa, assim por diante. Então vamos lá, o grupo 1 é um único cliente, é para um único cliente. Então tem 2 modalidades, no caso a primeira seria a geração junta carga e a segunda autoconsumo remoto. E a geração junta carga mais simples é a mais antiga. Então para a gente detalhar bem, é quando você tem um único cliente e uma única UC. Então dá um exemplo, vamos dizer que eu sou o seu cliente. Então eu sou um cliente, tudo bem? E eu tenho a minha residência, que seria uma unidade consumidora, então só uma unidade consumidora. E aí você vai fazer um sistema fotovoltaico para esse caso. E como exatamente você encaixa dentro de geração junta carga, como é que exatamente funcionaria? É quando você instala um sistema fotovoltaico e não só instala, como conecta ele na mesma instalação elétrica que a sua carga está consumindo. Então dá um exemplo. Eu tenho um QGBT na minha residência e todas as minhas cargas, toda geladeira, televisão, assim por diante, consome dessa instalação elétrica que está conectada nesse QGBT. E aí eu pego o meu sistema fotovoltaico que acabei de construir, acabei de executar, e eu conecto ele no mesmo QGBT que as minhas cargas estão consumindo. Então, literalmente, é a geração junto à carga, pelo menos conectado juntamente à carga. E aí, nesse caso, você encaixa na primeira modalidade do sistema de compensação de créditos. Então, se a gente fosse resumir, já que você já entendeu que é conectado na mesma instalação elétrica que as suas cargas, eu poderia resumir em uma frase, como conectado eletricamente à instalação elétrica local. Em algum ponto está conectado eletricamente. Então, talvez não seja no mesmo QGBT, mas você conectou no medidor, conectou no quadro secundário, mas em algum ponto estão conectados. O segundo caso é o autoconsumo remoto. É um pouco mais complicado, mas nada demais. É quando você tem um único cliente, e aí vamos puxar o exemplo, no caso eu sou um cliente, mas você tem vários UCs. E como exatamente você teria vários UCs, mas você só tem um cliente? Vamos dizer que eu tenho a minha residência, como eu falei,
e eu tenho uma casa de praia. Então, eu tenho duas unidades consumidoras, a casa de praia e a minha residência, mas eu sou o único cliente que você quer estar atendendo. E como é que exatamente você faz? Você dimensiona um sistema fotovoltaico para o consumo das duas unidades consumidoras. Então, se a minha residência consome 500 kWh e a minha casa de praia consome também 500, então, assim, fazendo um resumo rápido, você vai fazer um sistema que produza 1.000. Então, 1.000, os dois de 500, então fica 1 para 1, né? 500 mais 500, 1.000, então dá tudo certo. E como é que exatamente você vai ter só esse sistema para alimentar as duas? Você vai ter que instalar em uma das unidades consumidoras. Então, vamos dar exemplo que a minha residência é no prédio, eu não tenho um espaço disponível, e você vai instalar lá na minha casa de praia, que tem um telhado disponível, eu não uso mesmo, então pronto. E aí você instala lá. A partir do momento que o sistema fotovoltaico ele começar a gerar, você concorda comigo que vai ter uma geração excedente. O meu sistema foi projetado para produzir 1.000 e está numa unidade consumidora que consuma 500. Então vai sobrar 500 excedente, né? Se a gente fizer um cálculo de pão assim rápido. E o que eu falo para a concessionária de energia que tanto alimenta a minha casa de praia como alimenta a minha residência? Eu digo para ela que toda essa geração excedente, toda essa energia que eu não aproveitei nessa unidade consumidora onde eu instalei o sistema fotovoltaico, que foi a minha casa de praia, toda essa energia excedente ela vai ser transformada em crédito de energia e vai ser enviada para a minha residência. Então é como se meu sistema lá estivesse alimentando todas as duas unidades consumidoras, mas só que de formas diferentes. A primeira eu estou alimentando diretamente, porque eu estou conectada lá, e a segunda eu estou alimentando indiretamente ou virtualmente, porque eu estou enviando os créditos de energia, que você pode traduzir como energia, e aí eu estou enviando para essa casa. Então é um sistema alimentando dois, um diretamente e outro indiretamente. Então vamos lá, como eu falei, créditos de energia são enviados parcialmente. Isso é um detalhe, você não consegue enviar tudo, assim, você não consegue enviar toda a geração para outra unidade consumidora, você vai ter um consumo local. Então parcialmente vai ser enviado para outra unidade consumidora. E vai ser alimentado diretamente e o outro indiretamente, ou, que eu acho o nome melhor, virtualmente. Só para esclarecer, eu sei que todo mundo tem essa dúvida, o autoconsumo remoto são duas unidades consumidoras só ou pode ser mais? Pode ser 50, 1.000, quanto que você quiser. Não existe limite na realidade. Então, dá exemplo, vamos dizer que eu sou um PJ, eu sou empresa e eu tenho uma rede de lojas, eu tenho 10 lojas. Não, eu sou dono da Pague Menos e eu tenho 1.000 lojas, tudo bem? Eu posso muito bem fazer um sistema fotovoltaico e alimentar as 1.000, contanto que todas as 1.000 estejam conectadas no mesmo CNPJ. Então, o que eu estou dizendo? Todas as unidades consumidoras são pertencentes, pelo menos a questão da conta de energia, são pertencentes ao mesmo PF ou mesmo PJ. A partir desse ponto, eu posso distribuir o tanto que eu quiser. Então, se eu sou uma rede de lojas, eu tenho 10 lojas e eu tenho um sistema fotovoltaico, eu posso compartilhar a geração desse sistema fotovoltaico para as 10 lojas, contanto que as 10 lojas estejam dentro, e todas estejam dentro do mesmo CNPJ. E mais um detalhe que eu até coloquei na apresentação, na metade do caminho aqui, porque eu tinha até esquecido, é que todos estejam dentro da mesma concessionária, na mesma região. Então, dá um exemplo. Eu tenho uma unidade consumidora lá no Acre, na Energisa Acre, uma lá em Santa Catarina, na Celesc, e uma aqui no Ceará, na Eno Ceará. Eu não vou conseguir fazer isso, assim, pelo menos não com praticidade eu vou conseguir estar fazendo isso, porque como a relação, vamos dizer assim, da GD é o consumidor e a distribuidora, você não vai conseguir enviar, fazer cair no Ceará, compute os créditos, envie para a Celesc e assim por diante. Então, em praticidade mesmo, pode ser quantas unidades consumidoras você quiser, tem que estar todas no mesmo CPF ou CNPJ e todas tem que estar na mesma região ou na mesma concessionária de energia. Tudo bem? E bora lá, agora o grupo 2, que são para vários clientes. E o que eu quero dizer com vários clientes? É quando você tem vários PFs, ou vários PJs, ou PF e PJ, assim por diante, misturado, e todos eles querem fazer um sistema conjunto. Então você tem várias pessoas em um sistema só. E você pode estar encaixando em duas modalidades.
A primeira modalidade é empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, que também é apelidado como condomínio. Esse empreendimento pode ser vertical ou horizontal, ou comercial ou residencial. E para explicar bem o que é um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, qualquer local que tem uma aglomeração de unidades consumidoras. E o que isso seria? Para dar um exemplo, para ficar mais fácil de memorizar. Um empreendimento vertical, residencial, que tem várias unidades consumidoras aglomeradas, é um prédio de residências, normal. E o empreendimento horizontal e comercial de múltiplas unidades consumidoras é um mall, é um shopping aberto, alguma coisa do tipo. Então, em qualquer canto, tem várias unidades consumidoras diferentes, aglomeradas, você pode estar encaixando esse empreendimento. E aí, esse empreendimento ele é um pouco diferente. Por quê? Porque esse sistema ele vai alimentar tanto a área comum do empreendimento, então vamos botar um condomínio, vai alimentar a área comum do condomínio, né, o condomínio em si, como também os condôminos. E aí, como é que exatamente você aplicaria isso? Vamos dar exemplo que você tem um condomínio de casas, e aí, né, geralmente condomínios são em prédios, são todos verticais, e não tem muito telhado para você estar instalando, enfim. E o que você pode estar fazendo? Com certeza esse condomínio tem um estacionamento. E aí você pode estar transformando o estacionamento em um estacionamento solar. A partir desse ponto você tem um sistema. E você vai conectar esse sistema ao condomínio, ao medidor do condomínio, né, da área comum. E aí você vai dizer que toda aquela energia excedente, que com certeza um estacionamento vai suprir mais que o suficiente à área comum, ele vai ser compartilhado entre os condôminos. Então, ele é tipo um junta-carga, como eu falei anteriormente, do grupo 1, que ele está conectado ao condomínio, mas ao mesmo tempo ele é compartilhado, porque toda aquela energia excedente que eu vou gerar, que eu vou estar injetando na área comum, ela vai ser compartilhada entre os condôminos, entendeu? Até porque o estacionamento solar geralmente tem uma potência bem relativamente grande. E aí você está utilizando a área comum do condomínio para instalar um sistema, alimentar a área comum e também para os condôminos. O segundo caso é para geração compartilhada. E esse caso assim, é bem simples na realidade. É basicamente quando você tem vários clientes e esses clientes eles querem se juntar para fazer um sistema só. E para que exatamente eles iam querer se juntar para fazer um sistema só, né? Porque eles não fazem, vamos dizer que são 5 clientes, né? Porque eles não fazem 5 sistemas separados. Porque a partir do ponto que os cinco clientes eles se juntam para fazer um sistema só, esse sistema, o quilowatt-pico dele, que é, vamos dizer assim, a unidade de um sistema fotovoltaico, ele começa a ficar mais barato. Então, o sistema sai mais barato porque os 5 estão comprando juntos. É como se eles comprassem comparativo entre varejo e atacado, entende? Então, você tem 5 clientes, eles querem comprar junto, porque o sistema vai sair mais barato, e você quer encaixar dentro da 482. Você pode estar utilizando a geração compartilhada, que os 5 clientes eles se juntam numa cooperativa ou consórcio, eles criam, né, geralmente o nome dito é a usina fotovoltaica compartilhada, e aí funciona como se fosse um autoconsumo, mas só que compartilhado. Porque no final das contas é a mesma coisa, você vai estar instalando um sistema em um local só e você vai dizer para a concessionária de energia que você vai ratificar não, ratear os créditos de energia, o tanto de energia que vai ser gerada a mais para cada cliente. Então, se ele gerou 10.000 kWh no mês excedente, e são 5 clientes, você vai dizer lá que vai partir em 5, né? A proporção que você quiser, na realidade, mas vamos dizer que é tudo igual. Vai partir em 5 e vai entregar um pedaço para cada um. Então, é um autoconsumo, mas só que é compartilhado. Então, vamos lá. Você chegou exatamente no ponto que eu preparei essa aula inteira, que é para entender o final, que é como você vai estar pegando todo esse conhecimento que acabei de falar e realmente aplicando. Então, vamos lá recapitular um pouco. Você entendeu o que e o porquê ser um integrador. Você entendeu que o cliente ele quer o resultado, ele não quer o veículo, não quer o seu produto, literalmente. E o cliente, para o cliente, o resultado que ele quer é ganhar dinheiro. E você precisa encaixar o seu produto, serviço, dentro de um modelo rentável e viável. Aprendeu que o meio de atingir isso como integrador é através da 482. E agora, finalmente, você vai entender como é que você torna a sua principal objeção, como a sua maior oportunidade, vai realmente estar entrando no mercado de energia solar como um empreendedor e que você
com certeza você vai se tornar, ou se você vai estar entrando numa empresa agora e tocando a empresa para frente a partir desse modelo de negócio. E como é que exatamente, né? Vamos resumir logo, como é que você vai chegar nisso? Qual é o melhor modelo de negócios como integrador? É um modelo que é conhecido, pelo menos é chamado, né, um nome técnico, é conhecido como financiamento de fluxo de caixa positivo. Mas na prática mesmo, e como eu gosto de chamar, na prática é energia solar a custo zero. É literalmente energia solar a custo zero. Eu vou explicar o porquê exatamente custo zero. E como assim, Ariel? Como assim energia solar a custo zero? Como que isso exatamente vai ser bom para mim? Porque para o cliente você sabe que vai ser, né? Quem não vai querer. Pior que sempre tem quem não queira, né? Quem fica cismado achando que é golpe. Mas como assim um sistema de energia solar a custo zero vai ser bom para mim? Eu vou explicar agora direitinho por quê. E o primeiro você precisa entender o que eu estou falando com custo zero. O que exatamente é custo zero? Custo zero, eu estou falando que o seu cliente não vai ter investimento de capital. E aí, o seu sistema vai ter o custo dele, obviamente, ele vai ter tanto o valor para o material, tanto o valor para o seu serviço, mas só que o seu cliente que não vai tirar esse capital do bolso e está investindo. Então, você tem 100 mil na conta, ele vai continuar com 100 mil na conta, não vai fazer a menor diferença para ele ter ou não ter um sistema em questão da parte financeira para ele. E como é que exatamente isso funciona? Isso é possível através do financiamento. Como é que vai funcionar exatamente? Você vai fazer o projeto, vai fazer a execução, vai combinar com o banco ele vai financiar o teu sistema fotovoltaico, o sistema fotovoltaico do seu cliente, na realidade, e aí o banco vai pagar tanto o material como o seu serviço. E aí, eu até coloquei uma caixinha aqui, se você fizer o sistema fotovoltaico da forma correta, né, o teu cliente vai ter uma economia mensal. Então, vamos lá. Teu cliente não realizou o investimento. Quem desembolsou todo o dinheiro foi o banco, através do financiamento. Ele pagou o material e lhe pagou. Então, você conseguiu fazer o projeto, a execução. E aí, o sistema agora tá pronto, ele vai estar gerando. E o teu sistema vai gerar uma economia. E aí, vamos dizer que eu sou seu cliente. E minha conta de energia era aproximadamente R$1.000 por mês, antes de eu colocar um sistema. Então, você vai estar economizando para mim R$1.000 por mês. Pronto. E aí tudo bem, você entendeu como é que funciona tudo, mas aí vem a pergunta, e aí, Ariel? E as parcelas do financiamento? Porque, enfim, nada é de graça, o banco vai querer o dinheiro de volta. E aí que vem o pulo do gato, é assim que entra a energia solar custo zero. Porque essa economia aqui, você vai pegar essa economia que você gerou para o cliente, aqui, dos R$1.000, já que eu sou o exemplo, e vai direcionar para pagar as parcelas. Então, você fez o projeto, o banco financiou, instalou o sistema gera economia, e a economia paga o banco. Então, no final, você criou um ciclo fechado. Um ciclo fechado que não precisa de nenhum capital externo, porque o sistema se paga de forma autônoma. Paga sozinho, paga de forma automática. Então, no final das contas, o sistema se paga. Por isso que eu digo que é a custo zero. Porque, literalmente, o cliente ele não paga nada. O sistema se paga sozinho, entendeu? E aí, tudo bem, você entendeu que agora o sistema está se pagando, o cliente não tirou nada do bolso, você ganhou dinheiro. E aí vem as objeções, claramente você tem suas objeções e tenho certeza que seu cliente também vai ter. Eu coloquei aqui a principal pergunta que todos me perguntam, que é, beleza, Ariel, eu entendi que eu não vou pagar nada, mas e aí, depois do financiamento, o que acontece? O sistema é 100% seu. Não tem nenhuma alienação, não tem nenhuma ligação com o banco. O sistema realmente passa a ser seu como qualquer financiamento de casa, carro e assim por diante, sistema fotovoltaico. Pagou o sistema é seu. Não tem muito para onde ir. E aí, beleza. Agora você tem um modelo de negócio, você sabe que o sistema sai a custo zero para o cliente, que o cliente vai querer, porque enfim, ele vai querer economizar dinheiro, mas não só isso, né? Como eu falei, você pode utilizar a parcela, a economia para pagar. Mas se você olhar, no final das contas, o cliente, de início, ele acaba tendo nenhum benefício, vamos dizer assim, não pelo menos benefício
imediato. E aí eu coloquei esse bônus que você pode estar utilizando para fazer com que teu cliente tenha essa economia desde o início. E aí como é que você pode fazer? Se você fizer o projeto de execução da forma correta e fazer todo o processo de financiamento certinho com o banco, você pode dar 10% a 20% de economia desde o início para o seu cliente. E como exatamente? E é bem simples na realidade. Imagina que isso aqui é 100% da minha conta de energia. E da conta de energia do seu cliente, né? 100%. Aqui. Você vai pegar 80% ou 90%, que é essa barrazinha laranja, e vai direcionar esses 80% a 90% o banco para pagar as parcelas, né? Encaixando as parcelas dentro desse valor. E aí teu cliente desde o início vai ter 10 a 20% de economia. A partir do momento que ele passar a pagar, a partir do momento que ele pagar o financiamento, o sistema vai ser 100% dele e a economia vai ser de 100%. Então vamos botar em prática. É melhor para fixar na mente. Então minha conta de energia era R$1.000 por mês. Você veio com a proposta de um sistema fotovoltaico por R$38.000. Mas você mostrou lá para o seu cliente que, na realidade, a energia solar, esse sistema vai ser a custo zero. Por quê? Porque ele não vai tirar nada do bolso. E o sistema vai se pagar todinho e você vai resolver todo o resto. E aí o que você faz? Você pega 80%, que 80% dos R$1.000 vai ser R$800, para pagar exatamente o sistema. Ele vai ter os 20% dele no início, depois se pagar, 100% é dele, então 100% de economia, R$1.000 por mês a mais que ele não tinha. E aí vamos lá resumir os benefícios para o cliente a custo zero, né? Que benefício que não falta. Como eu falei, tem economia desde o início que ele vai ter, então ele vai tirar 1 centavo do bolso, vai ter economia desde o início, né, cara? Esse sistema é muito bom, parece até mentira, na verdade. O segundo é a independência tarifária, e isso aqui eu gosto de colocar porque, na minha opinião, é tão bom quanto a própria economia em si. Porque, como eu falei anteriormente, hoje em dia você não tem controle do tanto que você gasta de energia. Amanhã pode ser o dobro da tarifa aí, problema seu, a concessionária vai colocar lá e no final das contas você vai ter que pagar. E aí, colocando energia solar, você sabe o tanto que você vai pagar para o banco. Então você tem um controle de tanto que você vai gastar de energia nos próximos 4, 5, 6 anos, aí, o tanto que dá para você pagar o financiamento. Então você tem a previsibilidade e a independência tarifária em cima da energia. Porque independente se a tua energia, a tarifa de energia passa a ser R$2 o quilowatt-hora, R$5 o quilowatt-hora, não importa. Porque quem está gerando a energia, a sua energia que você está consumindo, é você. Então faz a menor diferença se a energia sobe, ela desce, você vai pagar a mesma coisa. Depois do financiamento, 100% da economia é sua. E por último, e tão bom quanto a economia, que o pessoal esquece, depois que você finaliza o financiamento, 100% do sistema é seu. Mas não só 100% da economia, mas 100% da propriedade. E o que eu quero dizer com isso? Um carro, quando você finaliza o financiamento, o carro é seu depois. Então ele é uma propriedade, ele tem seu valor e você pode vender ou trocar por alguma coisa. E a mesma coisa com uma casa. Um sistema fotovoltaico ele não é diferente disso. Então, a partir do momento que o sistema se paga, aquilo é uma propriedade sua. E daqui a 25 anos, se você quiser trocar para um outro sistema, ou vender, ou fazer o que você quiser, você pode. Porque, querendo ou não, aquele sistema é seu. E a gente considerando que, geralmente, num valor final por cliente, tipo, por exemplo, o sistema que me dá 38 mil, 65% é o valor do sistema, então você tem 60% de R$38.000 no final quando você finalizar o financiamento de um sistema que se pagou sozinho. Então, assim, você tem que concordar comigo que no final das contas o cliente ele está ganhando 60% de R$38.000. Então, é tão bom quanto a própria economia em si, entendeu? E vamos lá finalizar, né?
E quem ganha com isso? Que é bom esclarecer, porque é muito legal esse modelo de negócio, porque realmente não tem quem perca. Assim, a única pessoa que perde é a concessionária de energia, né? Mas, tirando isso, para quem importa realmente, quem ganha? O integrador, que é você, o cliente, que enfim, e o banco. Integrador, porque você vai estar dando um serviço de qualidade para o seu cliente, você tem um modelo de negócio bom e você vai ter bastante. Com certeza a sua taxa de conversão vai ser muito, mas muito alta, pelo menos a minha é bastante. O seu cliente que antes tinha um problema da conta de energia, você solucionou o problema, você solucionou problemas que ele nem sabia que tinha, que é a questão da independência tarifária, e no final das contas ele vai ter sua própria energia nos próximos 25 anos com aquela rentabilidade que ele estava esperando, ganhar dinheiro que ele quer. E o banco, porque ele fez um financiamento. E querendo ou não, o banco ele ganha com os juros do financiamento. O banco, não é porque ele investe tanto em sistema de energia solar, porque ele sabe que vale a pena. Ele sabe que é rentável dessa forma. Então, querendo ou não, ele está ganhando do mesmo jeito. E aí, finalizando, a Greener Talker, isso aqui é muito legal. Como eu falei, é aquela empresa que faz estudos de mercado, que entra em contato com centenas de empresas. Pois é, ela viu que a maior dificuldade que o cliente tem na perspectiva dele para comprar um sistema de energia solar é porque ele diz que geralmente essa solução é muito cara para ele. E realmente, vamos lá, se a gente pegar o valor bruto de um sistema, ele é. Eu disse que meu sistema seria R$ 38.000 e não é todo mundo que tem R$ 38.000 para pagar à vista, né? É uma parcela muito pequena da população que teria esse valor assim para desembolsar facilmente. Mas o que é legal é que nesse modelo de negócios, o problema vira a solução. Porque no final das contas, o sistema está se pagando sozinho. Então, o valor bruto não importa. E não só se torna a solução que eu digo, que tira essa objeção do sistema ser muito caro, mas se torna a solução porque, como eu falei, depois que se paga, a propriedade é dele. Então, se o sistema é caro, não tem tanto problema. Porque no final das contas, o sistema, no final das contas, vai ser dele. E ele vai estar ganhando aquele sistema para ele. Deixa eu preencher aqui. Isso aqui é extremamente importante. E só para dar a dica, isso aqui não vale só para energia solar, isso vale para qualquer coisa. Geralmente o problema é a solução. Quando você levar isso aí para sua vida, geralmente é muito bom. Bom, bora lá então fechar com chave de ouro. Pronto, você entendeu onde você vai entrar, como você vai entrar e o que você vai fazer no mercado. E agora vamos lá finalizar. Então, Ariel, quem é o meu cliente? Para quem que eu vou estar exatamente vendendo esse sistema, esse modelo de negócios que você acabou de apresentar? E literalmente mesmo, você vai vender para qualquer pessoa. E pessoa que eu falo, física, jurídica, empresa, instituição, assim por diante, que queira economizar ou ganhar dinheiro. Simples, e até onde eu vi a última vez que eu olhei no mercado, tem muita gente querendo fazer isso. Então, você literalmente vai vender para qualquer pessoa que queira economizar ou ganhar dinheiro com energia. E aí, quando eu falo de possíveis clientes, eu não falo só residência, é bom falar isso aqui, porque muita gente pensa que tem muita casa, muita residência, tem muita gente, enfim. Não é só residência, é residência, comércio e principalmente indústria. E depois eu vou falar por que principalmente indústria. Mas, enfim, só para te dar uma noção, é qualquer cliente que quer economizar, ganhar dinheiro, residência, comércio ou indústria. Agora eu quero saber qual é a sua desculpa, porque eu tenho certeza que a partir do momento que eu fui explicando, a gente sempre tenta colocar algumas objeções, algumas desculpas, e você deve estar pensando, né? Não, mas Ariel, eu entendi que é muito bom, eu entendi que tem muita gente, mas tem muita gente no mercado, tem muita empresa no mercado, muita gente faz sistema fotovoltaico, tem muita gente trabalhando com energia solar. E aí eu fiz questão de colocar isso aqui porque eu quero te dar uma noção do que é o mercado hoje. Porque assim, eu nem culpo você, né? Às vezes realmente a gente tem a noção que tem muita gente no mercado, que o mercado tá saturado. Eu fico até com raiva de falar isso. Mas na realidade ele é muito, muito, muito maior do que você imagina. E agora eu vou te dar uma noção com números mesmo, que eu acho mais palpável, para você entender a oportunidade que isso é. E aí, para entender a oportunidade que isso é, bora lá fazer um exercício mental, assim, um exercíciozinho para você ir fixando na cabeça. Vamos lá adivinhar quantas UCs tem GD hoje. Se você está falando que tem muita gente que tem GD hoje em dia, no mercado não é tão grande assim como você acha que é, então vamos fazer pequenos chutes, uma pequena estatística. A cada 10 unidades consumidoras,
quanto você acha que tem GD. E aí, por favor, se possível, coloca nos comentários o quanto que você acha, que eu adoro ver essas estatísticas. Ninguém tem uma noção de quanto é que é isso aqui, geralmente. Eu fui conversar com um colega meu do mercado e, assim, ele errou miseravelmente. Então, vamos lá. Quantas UCs você acha que tem GD hoje em dia? De 10. Né? 10, o pessoal às vezes diz que é 2, às vezes diz que é 1, mas na realidade mesmo é 0. Né? A cada 10 unidades consumidoras, 0, 0, 0, 0 tem GD. Mas então vamos lá. Possivelmente você deve estar pensando que, não, mas Ariel, 10 unidades consumidoras é pouco ainda. Né? Não é uma base estatística muito grande. Então vamos aumentar para 100. Então a cada 100 unidades consumidoras, quantas tem GD? E isso aí, lembrando, eu estou falando de residência, eu estou falando de comércio, eu estou falando de indústria. Então você tem o que na cabeça? 2, 3, 5, 10, né? Talvez. Pois é, tem 0. Né? Estatisticamente, a cada 100 unidades consumidoras, 0 tem GD. E vamos continuar até achar um número, né? E a cada 1.000 unidades consumidoras. Eu não conheço nem 1.000 pessoas, imagine 1.000 unidades consumidoras. Então, vamos lá, a cada 1.000, quantas você acha que tem GD hoje? Isso aí eu estou falando no Brasil todo, não estou falando numa área remota, uma área que tem pouquíssima GD, nada do tipo. Quantos você acha que tem? 2. E isso aí, não sou eu falando, é a Associação Brasileira de Energia Solar, que em 16 de fevereiro desse ano mostrou que de 84,7 milhões de unidades consumidoras, apenas 171 mil tem GD. O que quer dizer? Que enfim, se você pegar estatisticamente, 0,206 unidades consumidoras no Brasil tem GD. E o que isso significa para você? Isso significa que você tem 998 potenciais clientes a cada 1.000. Literalmente. Se você pegar 1.000 unidades consumidoras, 1.000 casas, 1.000 comércios, 1.000 indústrias, você tem 998 disponíveis querendo GD e não tem hoje em dia. Então, por isso que eu fiz questão de colocar essa questão do mercado de energia atual, porque pouquíssimas pessoas, principalmente quem estão fora do mercado, não percebem o tão grande e o tão ainda, vamos dizer assim, recente é esse mercado que é a GD, que é o sistema de energia solar, que ainda tem muita gente, muitos potenciais clientes a serem aproveitados. Literalmente, né, como eu falei, 998 a cada 1.000. E aí, só para finalizar, não só residências, mas também indústrias. E por que exatamente eu coloco isso? Porque geralmente o pessoal tem na cabeça que GD é só para residência, não sei para quê, não sei por quê. Mas só que o melhor mesmo de GD, o melhor mesmo de entrar com sistema de energia solar, principalmente para integrador, não é residência, mas é indústria. E por que exatamente? Se a gente projeta um sistema de energia solar para gerar energia, então é ideal que a gente procure consumidores com o máximo de potencial energético possível, que a gente consiga fazer o maior sistema possível para ele, né? E aí, qual o maior consumidor de energia no Brasil? Não são as residências e nem são os comércios, são as indústrias. As indústrias são os maiores consumidores de energia no Brasil, apesar de serem as menores, a menor quantidade de UCs no Brasil, eles têm um maior consumo, porque eles têm muito consumo concentrado. Então, quanto maior o consumidor, maior o potencial e maior o sistema fotovoltaico você vai estar instalando para ele. Então, o melhor possível é você não ir para a residência, é você ir para a indústria. Obviamente, mais do que óbvio. Fazer um sistema para a indústria não é a mesma coisa que fazer com uma residência. É necessário um sistema bem mais complexo, bem mais robusto, que você tenha bem mais expertise, você realmente saiba o que você está fazendo. Mas isso aqui é para te dar só uma noção, uma perspectiva que vai bem além do que você está pensando, o que é hoje em dia o mercado atual de energia solar. E aí, só para finalizar, botar em valores mesmo,
Um sistema industrial geralmente, facilmente, isso aqui é por baixo mesmo, é 30 vezes maior do que um sistema de uma residência. E para botar em perspectiva, o sistema da minha casa custaria aproximadamente R$ 38.000. O sistema de uma indústria, facilmente, fácil de 1 milhão. Não é por pouco que, pela minha empresa, a gente está negociando agora um projeto de 2,5 milhões com uma indústria. Então, facilmente, por ter muito consumo concentrado, os sistemas passam de 1 milhão, vai para 2, 2,5, assim por diante. Né? O maior sistema que eu fiz, não foi exatamente com a indústria, mas deu 8 milhões o sistema todo. Então, por isso que tem tanto potencial essa área, e eu vou lhe dizer logo, pouquíssimas pessoas aproveitam. Pronto, e agora é a sua vez. E o que que eu quero dizer com a sua vez? É a minha vez de lhe pedir para você fazer alguma coisa. E o que que eu vou lhe pedir é você ir nos comentários e colocar um insight, as ideias, o que você exatamente aprendeu nesse vídeo, o que que exatamente foi de valor para você, que lhe agregou como um profissional. Também quero que você coloque nos comentários se você vai dar os primeiros passos, se você vai realmente dar os primeiros passos para se tornar o próximo empreendedor no mercado de energia solar. Como eu falei, você não tem lá muita desculpa, e eu lhe mostrei como fazer, o passo a passo e por que entrar. E eu quero que você fale o que que você quer estar escutando. Com certeza, dentro desse vídeo, eu não consigo falar tudo. Então tem muita parte técnica, tem muita parte de regulamentação, de negociação, enfim, de tudo que eu posso estar me aprofundando e eu quero saber o que que você quer escutar. Não só isso, se esse vídeo realmente lhe ajudou, de verdade mesmo, na total honestidade, eu quero que você compartilhe ele, porque eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, que vai ter algumas pessoas que não sabem como dar os primeiros passos dentro do mercado de energia solar, e com certeza esse vídeo vai estar ajudando a pessoa se lhe ajudou. Então compartilha aí. E por fim, segue nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, que eu tenho um engajamento bem maior. Enfim, eu respondo mais perguntas, tenho mais comentários, assim por diante. Então, recomendo fortemente que você vá lá no Instagram. E se você gostou dessas aulas mais longas, aulas mais complexas, que eu vou realmente a fundo do assunto, não fico, né, tão superficial, não só respondo pergunta, continua aí no YouTube. Se você está no Instagram, vai lá no YouTube, que eu vou estar postando conteúdo semanalmente. Então, é isso. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.